nosso querido amigo Davi Juruna Hatcher. E muito obrigado por essa introdução pelo chefe da tribo. Deixa eu colocar aqui meu timer, senão os nossos cultos têm que durar 2 horas, porque nós fazemos um flip-flop, né? As pessoas que vão para o seminário de manhã ou a escola dominical, que é 2 horas, eu vou explicar por quê. Então eles passam para o culto, os que começam na escola vão para o culto, e os que começam no culto vão para a escola. E você não pode soltar o culto 1 minuto antes da escola, porque senão o pessoal começa a preferir um horário sobre o outro, achando que vão sair mais cedo. Então são 2 horas de culto, 2 horas de escola, cravado, 4 vezes no dia, né, no domingo. Por isso que eu tenho que botar aqui o timer. Vou dar agora o 0, porque eu tenho 1 hora. Eu acho que eu tenho 1 hora. O meu irmão se tornou pastor com 20 anos. Trabalhei com ele 20 anos com 20 anos ele casou e foi ser pastor nos Estados Unidos. Ele foi fazer faculdade para lá e lá conheceu uma linda garota, muito apta, e foi ser pastor na Indiana. Quando ele chegou na igreja, tinha 18 membros, uma catedralzinha feita na madeira, uma escultura. E ele queria ser pastor. Pastor quer crescer a igreja. E quando chegou, só tinha aquelas cabecinhas brancas. E ele chegou, gente, se não tiver crianças, se não tiver jovens, essa igreja vai morrer. Eles disseram: pastor, você não entendeu. Nós trouxemos você para cá para nos enterrar, cada um de nós. Quando o último morrer, o seu ministério termina nessa igreja. No domingo seguinte, no sábado seguinte, aliás, durante a semana, ele conversou com um pastor daquela cidade que tinha muito isso nos Estados Unidos, o bus ministry, né? aquele ministério onde pegava os ônibus e passava e pegava as crianças. Ele foi e conversou com um pastor lá da cidade que tinha alguns ônibus. Ele disse: você me empresta um ônibus? E ele emprestou. No domingo seguinte, quando deu o horário do culto, 9 da manhã, ele soltou 80 meninos dentro do templo. O pessoal começou a gritar, os velhinhos: o que nós vamos fazer? O que é isso? E ele falou: Deus mandou essas crianças, desse seu jeito. Uma viúva que já achava que ia morrer no ano seguinte, passou mais 15 anos trabalhando com crianças. E a igreja, ele saiu de lá já a caminho dos 300 e poucos membros. Por quê? Nós vamos falar hoje sobre a importância, vamos falar sobre as áreas que nós precisamos ensinar para as nossas crianças, vamos falar sobre a disciplina e estrutura na sala de aula, sobre o nosso ambiente e depois, se tiver tempo, algumas dicas e bênçãos que vêm com esse ministério de crianças. Jesus diz em Mateus 19, verso 14, ele diz: deixai vir a mim as crianças e não as impeçam. Hoje eu vou bater um pouquinho. Quando eu vou falar, se a gente só falar o que todo mundo já sabe, e todo mundo já faz, eu acho que a gente não faz o devido. Hoje, veja só, não é a questão como os discípulos que fisicamente não queriam que as crianças chegassem a Jesus. Mas eu acredito que muitas das nossas igrejas são culpadas de impedir as crianças de chegarem. Como? Nós criamos nas nossas igrejas uma cultura adulta. Vamos começar? Vamos começar pelo louvor.
E eu não tenho, né? Por isso que eu não peço de ninguém a licença, senão eu não consigo pregar. O nosso louvor é feito todo em pé, hoje, o sistema moderno em pé. Você já parou para pensar das nossas crianças? Como é que elas ficam? Elas ficam aqueles 45 minutos olhando a traseira de um adulto à sua frente. Lá na igreja, quando cantamos em pé, eu peço para as crianças todas levantarem e ficarem em pé. Nós temos bancos em vez de cadeiras, ficarem em pé, porque eu quero que elas estejam no mesmo nível, lendo as letras, louvando a Deus. São pequenas coisas que fazem grande diferença. Nós criamos uma cultura, na maioria das igrejas, pelo menos batistas, eu só posso falar das batistas, mas eu sei que outras também fazem. Na hora do culto, aquele momento que nós dizemos que o Espírito Santo vem numa presença especial, está com a sua igreja. Criança, por favor, vá embora. Esse pastor te implora. E nós tiramos as crianças do culto. As crianças nunca têm a oportunidade de ver pai, sua mãe, louvando a Deus, estudando, fazendo anotações. E criança aprende vendo, não ouvindo. Então, a primeira coisa, se você não lembrar de mais nada, em tudo que nós fizermos na igreja, vamos ter o cuidado de pensar como é que a criança está vendo isto. Uma vez uma criança me falou assim, na minha igreja, o pessoal não gosta de criança. Mas como assim? Porque eles mandam a gente sair na hora do culto. Mas eu entendo, às vezes é difícil trabalhar, e para pastores principalmente, que nunca tiveram experiência em dar aula para crianças, é um desafio. Mas na verdade, a criança que for parte da igreja tem que receber tanto do culto quanto os adultos. E eu descobri outro segredo da minha vida, que se eu conseguir alcançar a mente da criança, se eu colocar as verdades ali na prateleira mais baixa, onde a criança alcança, os adultos vão aprender também, porque eu descobri que muitos adultos não têm tanto intelecto quanto a gente imagina. As crianças precisam amar o seu culto. E são tão poucas coisas que você pode mudar para que as crianças gostem do seu culto. Eu acho importante, lá na igreja nós não tiramos as crianças, e isso é um desafio, porque lá na igreja nós queremos crianças bem comportadas, né? Nós queremos, e nossas crianças anotam, fazem anotações, os que ainda não sabem anotar em palavras, anotam em desenhos. E tem muitas formas fáceis de você incluir as crianças na sua mensagem. Nós estamos falando de como igrejas, às vezes, impedem as crianças. Você lê a Escritura, deixa as crianças dramatizarem. Além de ser fantástico para elas, os adultos vão amar e vai te dar pelo menos um pouco de humor, porque as crianças, às vezes, são peças raras. E às vezes, com uma simples entrevista de uma pergunta que você desce do púlpito e pergunta a uma criança, há um impacto tão grande, e as crianças se sentem parte da igreja de Jesus. E agora vamos para o meu esboço. É importante trabalhar com crianças porque, como o pastor Elias falou, eles são o futuro da igreja. Lá na igreja nós adotamos uma nova mania de não chamarmos ninguém de bebê, é futuro adulto. Futuro adulto. E a gente começa, às vezes, né, a vovó chega lá com aquele bebezinho, e depois a gente pergunta, por que essa criança, com 6, 7 anos, não sabe falar? As crianças são o futuro da igreja. Na Coreia, depois da guerra da Coreia, do conflito da Coreia, houve um boom
Durante os anos 60 e 70, a Coreia era o país que mais se tornou evangélica. Centenas e centenas de igrejas, a ponto que algumas cidades, os prefeitos mandaram tirar as cruzes de cima dos prédios, porque à noite era tanta iluminação das tantas igrejas. Hoje você vai na Coreia, tem algumas igrejas, mas as igrejas estão vazias de jovens e de pessoas abaixo de 35 anos. Por quê? Porque não passaram naquela cultura meio rígida, de muito respeito ao adulto, respeito é bom, mas não quando esse respeito impede que as crianças venham a Jesus. E dentro daquela cultura não passaram para a próxima geração, e as igrejas hoje estão diminuindo e morrendo. As crianças são o futuro da igreja. Existe um versículo em Provérbios capítulo 14, verso 4, que diz assim: onde o celeiro está limpo, não tem bezerrinho. Crianças às vezes criam dificuldades, né? Riscam as paredes, às vezes desenham nos bancos, né? Às vezes porque estão entediados com o que está acontecendo, mas vale a pena a igreja aceitar essas coisas, entendendo que eles são o futuro. Um dia não vão mais desenhar nos bancos, um dia vão estar ganhando pessoas para Cristo. São o futuro da igreja. Nós sabemos pelas estatísticas que entre 70% e 80% das pessoas aceitam Jesus até os 17 anos. Eu sou pescador, eu gosto de pescar. Mas sabe o que eu detesto? Eu detesto pescar onde não tem peixe. Quando eu pesco, eu quero pelo menos de 20 minutos ter uma beliscada boa. Um tucunaré, algum peixe, nem que seja peixe liso ali na linha. Agora você pescar 5, 6 horas e não ter nenhuma beliscada. E muitas vezes, então, na igreja, o lago que tem peixe, se é verdade que 70% a 80% das pessoas aceitam Jesus até os 17 anos, o lago que tem peixe, o lago aonde Jesus quer que a gente leve os pescadores de homens, é no lago das crianças. É ali que tem peixe, é ali que tem aquele solo fértil. Deus fez o ser humano assim. Deus fez o ser humano que ele está ali formando. Com 1 ano de idade, a criança já tem todos os seus neurônios para o resto da vida. E ali vão só começar a criar, ligar as sinapses e criar as vias neurais que vão dar a inteligência. Então é durante esse período que você está construindo a inteligência, a personalidade, e depois a partir dos 5, 6 anos, o caráter se torna muito importante no desenvolvimento. A criança com 5 anos já tem 90% do seu cérebro, do tamanho do seu cérebro. Então, o momento de alcançarmos o ser humano, Deus fez, é nessa idade da infância. É nessa idade que a gente consegue moldar o caráter da criança. Nós sabemos que um dos nossos grandes problemas no Brasil é que 65%, pelo menos no norte, 65% das crianças são criadas só com avó, tia ou mãe. E às vezes a mãe tem que trabalhar na indústria, nas fábricas, para poder sustentar a criança, porque os homens vão-se embora. Então eu acredito que a igreja, ela tem que se tornar essa família substituta, se nós vamos mudar a nossa cultura, a nossa sociedade. Terceiro, aqui, Satanás está atacando as crianças. Essa semana passada eu li uma reportagem sobre o chatbot, robô, esses amigos virtuais, e tem tido nos Estados Unidos várias mortes, onde naquela conversa finalmente sugere àquela criança que está achando que ali tem um amigo de verdade, que a única forma é vir para esse lado, e as crianças se suicidam. Gente, nós estamos em maus dias, mas o apóstolo Paulo escreve, diz que nós íamos viver esses momentos.
Então, Satanás está atacando nossas crianças. O celular, eu espero que você já leu ali a geração sequestrada e todos esses males e nós temos que levar a sério. Na nossa igreja nós estamos numa guerra contra o celular para crianças. Até os 14 anos ninguém deve ter celular. É só prejuízo. Então nós estamos nessa guerra contra Satanás, e Satanás sabe que a idade aonde ele tem que levar o ser humano é na infância e adolescência. Porque a criança e o adolescente que ele leva não se solta nunca mais das suas mãos. Dificilmente uma criança adolescente que entra nesse mundo da imoralidade, da pornografia, dificilmente ela vai aceitar Jesus. É mais provável ela morrer sem Cristo. Então, se Satanás está atacando as crianças, nós temos que contra-atacar na mesma área, no mesmo lugar da guerra. Nós temos que lutar na mesma área. E Satanás, através de suas ferramentas, está atacando as crianças. Nós temos que também defender as nossas crianças, com unha e dente. Outro motivo, as nossas famílias, elas são bastante, principalmente no norte, mais do que no sul, por vários motivos. Nossas famílias são muito fracas. As nossas meninas, no Amazonas, mais ou menos 40% são abusadas. Por um tio, por um primo, um padrasto. 25% dos meninos são abusados. A família simplesmente, em alguns lugares, não se pode chamar nem de família. E eu creio que a igreja, Deus trouxe, Ele disse, eu vou colocar os órfãos em família. A igreja é a família onde Deus quer que a gente implante as crianças, que adote as crianças. Nós temos que cuidar dessas crianças. Existe, rodando nos podcasts, de algumas influenciadoras, que o ministério da mulher é cuidar dos seus filhos, ministério número 1. Gente, eu falei para 3 mulheres que vinham trabalhando com crianças há muito tempo, e de repente, eu em uma semana ouço das 3 a mesma frase diabólica: eu vou sair do ministério que eu vou cuidar agora só da minha filha, do meu filho, menino de 3, 4 anos. Eu entendi que essa é a minha prioridade. Não, a sua prioridade é criar a família de Deus, que inclui o seu filho, mas inclui todos aqueles outros que Deus traz para a família. Deus fez a igreja para ser a sua família. E Ele traz filhos para nós criarmos. Na propaganda, muitas pessoas da minha igreja disseram: pastor, é raro as informações sobre você. Disseram que você é casada com a Júlia e tem 4 filhos. Eu digo, eu não sei de quem a Júlia é esposa, mas não é minha. A minha esposa é Penélope e eu não tenho filhos. Anos atrás, Deus deixou bem claro para mim que a minha missão na vida ia ser criar filho dos outros, através da igreja. E nós temos lutado para tentar cumprir esse objetivo que Deus colocou no nosso coração. Então, na família, muitas vezes, aquela estrutura, aquilo que a criança deveria aprender, ela não aprende. Então, vamos ensinar na igreja. Vamos ensinar a criança a dizer, bom dia, muito obrigado, por favor, sim senhor, sim senhora, de ser agradecido. Por quê? Porque um dia isso vai dar muitas vantagens, quando essa criança for concorrer a carreiras, a empregos. As pessoas que são educadas, simplesmente, elas vão tomar precedência acima dos outros. E eu quero dar vantagem para os nossos filhos. Você não quer dar vantagem para os seus filhos? Os da sua igreja? Eu quero que eles estejam no topo e nas direções das empresas. E são essas pequenas coisas que ele nunca vai ter em casa. Não tem uma mãe, que bate nessas teclas. Então, no nosso programa, você há de ver que nós lutamos nisso aí. As crianças são educadas. Elas são ensinadas. Se alguém passasse, um adulto passar por ela e disser bom dia, e a criança não responder, o professor daquela criança vai lá e toca na... Olha, você ouviu? Ele falou bom dia. O que se diz? Bom dia. E nós estamos criando uma geração bem educada.
Ensinar crianças e ter um ministério dá grandes vantagens também na área de aprendizado. Nós ensinamos nossas crianças a aprenderem. Isso nós fazemos dentro da nossa escola dominical. É uma escola dominical de 2 horas. Eu entendo que muitos acham que isso é impossível, mas não é. É criar a cultura disso. Mas no seu caso, você pode tirar do culto e aí fica 2 horas. Um de escola dominical, um do culto, 2ª hora. Porque exige muito tempo. Exige tempo. Porque nós queremos dar vantagens a eles no aprendizado. Como aprender? Nós queremos ajudá-los a definir essa questão de gênero, aonde estão sendo atacados nas suas escolas. Na sua igreja, eu apostaria com você que você tem adolescentes de 12, 13 anos que estão se questionando se são homem ou são mulher. Mulheres que gostam de mulher, confusas, homens que acham que talvez gostam de homens. Isso está sendo empurrado nas escolas, pelo menos no norte. Eu não falo pelo sul, mas eu acho que vem do sul para o norte. Deixa eu mostrar para você um videozinho. O vídeo da declaração, pastor Silvestre, por favor. Olha o que nós fazemos todo domingo, todos... Todo domingo, nossos meninos, nossas meninas falam, eu sou homem, ou eu sou mulher, e ainda com gestos de mulher e gestos de homem. Nós não deixamos nossos meninos requebrarem, nem desmunhecar. Então, e nós queremos que nossas crianças sejam os primeiros colocados na sua sala de aula. Nós tivemos 6 campeões que vieram do Japão, com medalhas, ouro, prata, bronze, por causa do que aprenderam na escola dominical, na escola bíblica. E eles vão e aplicam. Muitos desses têm dois adolescentes, agora adolescente, um tem 12, o outro tem 10. O professor até diz, quando vai fazer prova, não, vocês não precisam fazer prova, que vocês estão envergonhando o resto da turma. Nós queremos que nossas crianças tenham essa vantagem. Está na hora de acabarmos com esse negócio de dar vantagem para os filhos do inimigo. Vamos dar vantagem para os nossos filhos, ensinando essas coisas. Nós trabalhamos com crianças porque trabalhar com crianças, nós trabalhamos muito a questão de autodisciplina. Nós temos muita disciplina. Você chega no nosso programa bíblico aos domingos, e ali tem mais ou menos por sessão, nós vamos ter 700 crianças. É um silêncio, é uma ordem incrível. É uma ordem nas salas que adultos chegam e não acreditam. Por quê? Porque nós entendemos o que diz lá em Provérbios capítulo 12, verso 1, que quem ama a disciplina ama o conhecimento. Ou em outra tradução, quem ama a disciplina ama as disciplinas. Você não pode aprender num grupo escolar, como eu vejo e entro às vezes, é tanto barulho, é pior do que uma feira. Como é que uma criança vai aprender num contexto desse? Então, nós ensinamos, e é essa disciplina que um dia se torna a disciplina deles, pessoal, que vai levá-los, não somente a crescer perante Deus, mas perante os homens. Nós ensinamos as crianças porque isso traz grandes bênçãos. Ensinamos as crianças a obedecer aos seus pais.
Jesus disse, isso aí tem dois benefícios. Primeiro, você vai viver uma vida boa, e segundo, uma vida longa. Então nós ensinamos obediência. Nós temos famílias que hoje estão na igreja porque os seus filhos mudaram tanto, eles vieram com uma tia, com um vizinho, e a transformação foi tão grande em suas atitudes para com os pais, que os pais queriam saber que refresco é que a gente estava dando para eles, né? Que suco é que a gente estava dando lá na escola bíblica. E lá descobriram, e hoje muitos deles aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Ensina a criança a amar a sua igreja. No Tampa Bay Rays, né, se você entende alguma coisa de beisebol, Tampa Bay Rays foi um time que foi formado em Tampa, mas só que Tampa é na Flórida. Flórida é o estado dos velhinhos, é lá que o pessoal vai, que quer sair do frio, vão para a Flórida, compram um lugar e vão morrer na Flórida. Por isso que se você quiser morar num lugar bom para velho, vá para a Flórida, né? Então Tampa Bay começou, e o problema é que eles não tinham fã-clube, porque todos os idosos que vêm já têm um clube de infância. É o New York Yankees, é o Dodgers, é outro time, mas não tem. E eles então entenderam que eles tinham que começar uma base, um trabalho de base para criar fã-clube. Eles começaram o trabalho em todos os jogos, e tem brincadeiras, e tem sorteios, e tem corridas, e muitas outras coisas para as crianças, entendendo que quando a criança ama aquele estádio, aquele time, eles vão ter esse torcedor para a vida inteira. E assim também nós precisamos criar torcedores pela igreja, pela Bíblia e por Jesus. Olha só esse vídeo. Solte o vídeo da Melzinha. É a Bíblia. E nem o versículo da Bíblia. Foi. E é o versículo animado de hoje. Tereis do Senhor, e Ele atenderá o desejo do seu coração. E deixe o seu caminho ao Senhor, o fim dele é gratidão. 37, 4 e 5. Obrigado, mesma Bíblia. Correto? Posso ouvir a sua voz. Amém. Essa Melzinha era minha vizinha. O ponto alto da semana dela, ela perguntava a semana dela, aí já é amanhã que a gente vai para o Kids? É amanhã? É amanhã? Ela pergunta, é amanhã? Todo dia ela queria dizer de novo o versículo, ela amava, e a mãe trabalhava com ele essas coisas, e nós temos mais 500 crianças dessa idade, que fazem isso toda semana. A Melzinha foi para o céu, dia 1º de julho, e conheceu aquele que ela só conhecia pela fé na escola bíblica. Ensina a criança a amar sua igreja, a Bíblia, Jesus, e esses conceitos que se tem na infância nunca vão sair. Por isso que Provérbios capítulo 22, verso 16 diz, ensina a criança os caminhos em que deve andar, e quando velha, não se apartará. Ensinar a criança é importante porque mesmo aquelas crianças que não têm aquele apoio na família, mas se desviam, como nós vimos com algumas crianças do que nós chamamos nosso programa bíblico, mas fora da igreja, onde as crianças não conseguem vir, nós temos 3.000 crianças toda semana, aos sábados, que frequentam a nossa escola bíblica, em escolas, em bairros, garagens, toda a parte da cidade. E temos 700 professores que trabalham com essa turma, fora da igreja, fora do nosso campus. E alguns deles, pela falta de apoio, terminam sendo levados por outras coisas. Mas no dia que casam e têm filhos, adivinha o que acontece? Eles lembram, porque criou um memorial, lembrou a lembrança, e eles trazem de volta, vêm de volta trazendo as suas famílias. Um dos nossos melhores pastores é um desses, que conheceu Jesus numa escolinha, no clube bíblico que a gente chama.
E hoje ele é um grande pastor, porque ele voltou, criou uma memória, para um dia, quando Deus tocasse no coração dele, na necessidade, ele voltasse para aquela igreja, porque ali criou uma memória muito boa em seu coração. Ajuda as crianças, ajuda as famílias também a crescerem espiritualmente. As nossas crianças fazem a tarefa todo dia. Não é uma escola? Não é uma escola? Ou nós levamos as crianças para a igreja para enrolar, porque não tem babá, de graça. Se é uma escola, nós temos que fazer como uma escola faz. Você estudaria, quantos aqui já fizeram um curso onde não tinha prova, na faculdade? Você fez um curso que não tinha projeto, não tinha prova. Eu fiz. Foi a matéria que eu menos estudei nos meus 12 anos de estudo de faculdade, graduado e pós-graduado. Quando o professor disse, não vai ter prova, não vai ter projeto. No final, cada um vai dizer a nota que ele merece. Eu já podia ter dito para ele naquele dia, a nota. Não aprendi absolutamente nada. Porque aquilo que não se cobra, ninguém aprende. Nós sabemos disso. Sabe por quê que ninguém lembra a sua mensagem? Você pergunta na segunda-feira, de 90% dos membros da sua igreja, qual foi o assunto? Junta, puxa vida, agora você me pegou. Mas foi bonito, ele pregou eloquentemente, mas, né? Foi sobre Noé? Gente, sabe por quê que as pessoas não lembram? Porque não existe prova, não existe teste, não existe revisão. Nós só aprendemos aquilo pelo qual nós seremos cobrados. Olha aí uma ideia, um teste, cada domingo antes de começar a mensagem. Teste da semana passada, chama-se revisão. Isso traz retenção. Isso é um princípio pedagógico. Então, ajuda as famílias, e nós tivemos então, as famílias, elas têm uma tarefa, as crianças têm uma tarefa todo dia, leva uns 20 minutos, dependendo da criança, e os pais, muitas vezes, com essas crianças menores ali, até 7 anos, tem que ajudar o filho. Por quê? Porque a criança, às vezes, precisa de uma explicação. Nós temos várias famílias na igreja hoje, onde o pai, eu me lembro uma vez, eu estava entrando na igreja, um pai disse, o senhor que é o pastor, senhor, é o seguinte, a minha filha está levando umas tarefas para casa, e eu estou todo enrolado, eu não tenho ideia. O senhor tem aqui um curso que poderia me ajudar como pai a poder responder essas perguntas? Eu disse, temos, sim senhor, nós temos panorama bíblico, né? Hoje, um dos nossos crentes fiéis, a família toda seguindo Jesus. Então ajuda espiritualmente a família toda, ajuda até aqueles crentes meio malandros a terem que estudar a Bíblia pelo menos pelo valor dos filhos. Porque os filhos, eles vão fazer a tarefa, porque se não fizerem, não vão ser top kid e não vão ganhar os prêmios. As crianças estão forçando os pais agora a estudar a Bíblia. Olha só que coisa boa. Trabalhe com as crianças. A escola bíblica para crianças, trabalhe com as crianças, enche o coração da criança com a palavra de Deus, e Deus garante que não voltará vazia. A palavra viva de Deus, Hebreus capítulo 4, verso 12, não voltará vazia. E eu diria, um ditado que nós temos no nosso ministério de criança é, quem chega primeiro, leva a criança. Nós temos que chegar cedo na criança. Nós começamos com 6 meses, nós temos nosso programa Baby, Nova Baby, de 6 meses a 2 anos. É incrível quanto uma criança dessa absorve do amor a Jesus, amor pela palavra, e dali nós queremos, porque alguém vai chegar nela, que sejamos nós. O nosso foco, como igreja, é prevenção. Eu me alegro e louvo a Deus por muitos ministérios de remediação, e quem trabalha com ministério de remediação sabe como isso é difícil. Como é tirar as drogas de uma pessoa é difícil,
Como tirar uma pessoa de um tipo de vida, às vezes já bem emaranhada, é difícil. Mas quando você previne tudo isso, quando você desde pequeno você ensina essas coisas, você previne e faz com que a pessoa não desgaste a sua vida. E que simplesmente ela tenha uma vida frutífera, sem as bagagens, sem os pesos que muitas pessoas carregam por toda a vida, por causa do pecado em que se encontraram. Então, nosso foco é prevenção. Dentro do ministério também, eu acho que você vai ver a foto, abre espaço para o seu povo trabalhar, né? O povo tem que trabalhar. Porque a Bíblia diz, aonde estiver o seu tesouro, estará seu coração. Mesmo com esses 15 mil membros e os 12 mil e 13 mil que vêm constante todo domingo, gente, nós não temos dificuldades, não tem briga, não tem divisão, não tem racha. Sabe por quê? Porque onde o pessoal investe, ele não critica. Quando você descobre críticos na sua igreja, é porque essas pessoas não estão trabalhando. Bota para trabalhar e acaba a crítica. O homem que trabalha o dia todo no braçal, ele não chega em casa criando confusão, ele quer dormir. Então, quando nós trabalhamos com crianças, isso abre espaço para muitas pessoas trabalharem. Olha, nós temos 700 pessoas que trabalham só com as crianças aos domingos. Nós temos mais 700 que trabalham com as crianças no sábado, fora do nosso campus. São outros líderes e professores. Aí temos mais 150 que trabalham com os nossos adolescentes, até os 14 anos, de 12 a 14. Então isso abre um espaço enorme para o povo trabalhar, e o povo quer trabalhar. Se eles são nascidos de Deus, eles querem trabalhar. Treina futuros pastores. O garoto que passou por todo o programa bíblico, que viu toda aquela forma de ensinar, aquela didática, quando ele se tornar um professor, gente, nós estamos com alguns dos melhores professores da cidade. E aprenderam a metodologia onde? Na igreja. Nós temos professores universitários que vêm visitar o nosso ensino pelo que ouviram, por causa da metodologia. Eles entendem que tem alguma coisa especial ali, e a sua igreja também pode ter essa influência, e não é tão difícil, é muito trabalho. Vamos falar um pouco do tempo e do pessoal. Nós acreditamos, no nosso caso, que nós precisamos de 2 horas, nossas crianças vêm passar 2 horas conosco, mas não é muito tempo. As crianças choram, que não querem ir embora. Outro dia eu vi até no nosso programa, quando nós temos programa para casais, de evangelismo, nós chamamos, né, nossas oficinas de casamento, etc. Nós sempre temos um grupo de quase 70 que trabalham com essas crianças que vêm, os pais não têm em quem confiar e trazem as crianças. Nós temos salas para cada idade. E por quê? Porque é uma propaganda para nossa escola bíblica. No final a criança sai de lá, eu constantemente ouço assim, a criança já saindo, indo embora. Não, mamãe, eu queria ficar mais um pouquinho. Não, mas já acabou, não tem mais não. Então, eles falaram que tem domingo. Eu posso voltar domingo? Mãe, me traz domingo. Nós queremos vender bem o nosso produto. Nosso produto é maravilhoso, chama-se Jesus, é a sua palavra. Então, nós usamos 2 horas porque nós achamos que com 2 horas a gente consegue desfazer um pouco do mal implantado durante a semana inteira. Você com 15 minutos, você vai dar uma pincelada que não vai encher o coração, não vai ser um freio contra o mal que essa criança vai ter na sua escola. Então, se possível, procure. Agora, essas 2 horas têm que ser bem usadas, têm que ser muito intensas. Uma outra coisa que eu falo nesse tempo pessoal, não faça rodízio. Eu chego em igrejas onde assim, hoje é o irmão fulano, a irmã fulana que vão ficar com as crianças,
Aí, no outro domingo, não, é tua vez. Não, eu fiquei semana passada. Não, mas é porque eu vou atrasar um pouco, eu vou tomar café com a minha avó. Fica assim, aí eu fico 2. Não, eu já tenho programa. E por que as crianças acham que ninguém gosta delas? Elas ouvem essas conversas. Gente, então, não faça rodízio. Faça um ministério, se for 1 ano, então diz, faça um contrato. Lá nós assinamos um contrato de 1 ano, né? Nós temos férias da nossa escola bíblica do dia 15 de novembro ao dia 15 de fevereiro, porque é o nosso Natal. Nosso Natal é a grande colheita do ano. Nós vamos ter 14 mil decisões, e dali nós vamos trabalhar para o ano seguinte, né? Nossa arrancada, vamos levá-lo para o discipulado, aí vamos realizar os batismos. Então, durante esses 9 meses nós assinamos um contrato. Você vai fazer esse ministério, então você assina um contrato, que esses 9 meses você vai se dedicar a esse ministério, naquele horário, e aí dentro daquele trabalho, se você vai ser uma pessoa que prepara materiais, se você é uma pessoa que faz a logística, se você é uma pessoa que arruma a sala, se você é a pessoa que corre as emergências, se você é o professor, se você é o arrebanhador, aquele que anda, porque nós trabalhamos com um grupo de 6 crianças, mais ou menos, e um pastorzinho que acompanha eles em todo o percurso. E é ali que eles têm a disciplina, é ali que eles têm que seguir a regra. E assim, então, é bom para as crianças porque cria conexão. Quando toda semana é um outro adulto que vem, não existe a conexão. Nós queremos que eles conectem com adultos que amam a Deus. Isso vai influenciar as suas vidas. Eles vão lembrar para sempre aqueles professores. Inclua homens. Muitas vezes as crianças são relegadas às mulheres. É igual acampamento de família. Acampamento de igreja onde vai a família toda, eu sinto pena das mulheres. As mulheres vão cuidar dos filhos, vão lavar os pratos e os homens vão jogar bola. É mais ou menos assim. E assim também, então, não reserve esse ministério só para mulheres. Sabe por quê? Nossas crianças precisam de referência masculina. Então nós colocamos homens em todas as nossas salas. Nós gostamos de casais, e é uma oportunidade também do homem também se espertar um pouco às vezes. Às vezes o homem é muito desleixado nas coisas, muito fleumático, mas quando você tem crianças, você tem que se mexer. Isso desenvolve uma liderança incrível entre os homens. Inclua homens na sua lista de professores para aquele ano. Incentive 1 ano, e você vai ver que quando ele tomar gosto disso, ele vai querer trabalhar, ele vai trabalhar há 8, 9, 10, nós temos pessoas que já trabalham há 15, 16 anos, e não vê a hora de começar o novo ano de escola dominical. Áreas de ensino, nós dividimos o nosso currículo em 4 áreas. Primeiro, a história bíblica, já diz tudo, né? Doutrina, princípio de vida, os fatos bíblicos. Nós queremos que nossas crianças tenham. No final do ano nós temos uma prova dependendo da idade, mas aí a turma de 9, 10 anos é uma prova de acho que são 120 questões, porque nós revisamos toda semana, para eles não esquecerem o que aprenderam na semana anterior. Aí vão ter essa prova, e tem crianças que acertam 120 respostas bíblicas. Gente, alguns deles sabem mais Bíblia do que os pastores. Isso é um perigo, né? Não, pastor, não foi assim não, você falou errado. Nós então temos a parte da história bíblica, onde através, né, nós durante a vida da criança, de 2 a 5 anos, ela vai rodar a Bíblia de capa a capa. De 6 a 9 anos, ela vai rodar de novo de capa a capa, agora com mais profundidade. E de 10 e 11, aliás, de 9 a 11, vai rodar uma terceira vez. Então, 3 vezes a criança vai estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso dá uma base incrível para eles na sua vida, porque a palavra é essencial para a gente entender os princípios de Deus. A palavra é a base de tudo que Deus fala. Então isso tem sido uma bênção muito grande,
na vida dessas crianças, de poderem realmente saber os fatos bíblicos, os princípios bíblicos. E olha só, dentro da história bíblica, nós dizemos assim, que a surpresa e o contexto da sala ajudam muito no ensino. A criança nunca sabe quando chega, como é que a sala vai estar arrumada. Nosso povo trabalha muito no sábado, preparando a sala. Quando a criança chega, pasmo, o que vai ser hoje? Porque a sala está toda mudada. Nossas salas nós carpetamos nas 4 paredes, porque nós usamos com velcro para pendurar as coisas. E toda semana um dia ele está no Egito, no outro dia ele está no céu. Toda semana nós mudamos o contexto, e isso gera curiosidade e gera aprendizado. Nossas crianças, se você ver, eu acho que tem umas fotos aí, você vai ver que estão sentados no chão. No chão, melhor coisa. Criança gosta de estar no chão. É depois que endurece a perna que eles não gostam mais de sentar no chão. As crianças gostam de sentar no chão. E eu vou aproveitar, caso eu não chegue nessa parte, se a sua igreja não tem muita sala, nós temos muitas igrejas que fazem o quê? Eles sentam no chão, e então, para o primeiro momento, que é a história bíblica, depois vem momento alegria, depois revisão e retenção, e o quarto, Bíblia e intelecto. O que eles fazem? Eles sentam ali, se o chão for muito caraquento, a gente bota um TNTzinho, né? Ele corta um pedacinho, senta em cima, e quando agora todo mundo olhando para cá, história bíblica, e toda a história bíblica está arrumada aqui, todos os visuais. E depois ele vira agora, vamos para o momento de revisão e retenção. Ele vira 180 graus, e agora você tem uma nova sala. O contexto agora é totalmente diferente. Então não precisa ter muitas salas. Nós temos muitas salas, graças a Deus. Nós construímos mais 26 salas enormes para nossas crianças, porque as 28 que tinha não era o suficiente. Mas a sua igreja, nós começamos desse jeito. As crianças numa sala só, rodando, e conforme você vai crescendo, você vai subdividindo em idades, né? Nosso Kids tinha Kids, que é a turma de 6 a 11 anos, tinha Kids, só Kids. Depois foi Kids 1 e 2, a gente dividiu no meio, porque cresceram. Depois Kids 1, 2 e 3. E agora nós vamos para Kids 1, 2, 3, 4 e 5. Cada vez mais subdividido por idade e por causa do espaço. E abre mais oportunidade. O pastor de crianças falou, agora domingo, ele disse, eu vou precisar de mais 80 voluntários no meu ministério. Por quê? Porque nós temos que abrir o Kids 5. Eu digo, sim, senhor. Em todas as nossas histórias, nós enfatizamos que essa história é verdade, ela veio pela palavra de Deus, veio da Bíblia, e a Bíblia é 100% verdade. E as crianças repetem isso também todo domingo. Se nossas crianças um dia forem para um seminário liberal, onde ensina que tem erro na Bíblia, nossas crianças não vão comprar essa mentira. A palavra de Deus, ela é sem erro. A palavra de Deus, ela é confiável, 100% confiável. E nós estamos fazendo essa lavagem mental desde pequenininho. Porque alguém vai introduzir esses conceitos na mente, que sejam as mentes, os conceitos verdadeiros. No segundo momento, nós chamamos momento alegria. No momento alegria é onde nós cantamos, e olha só, nós cantamos, e aqui no meu diz 12, mas de qualquer forma, teu relógio é menor, né? O momento alegria é onde as crianças cantam, aprendem boas maneiras. Nós ensinamos boas maneiras, mas os pais não ficam chateados. Não, os pais agradecem. Os pais agradecem as boas maneiras, as virtudes, tá? Como honestidade, ser amigo, ser prestativo, não ser preguiçoso. Essas virtudes nós ensinamos nesse momento, momento alegria, como também é onde nós fazemos nossa declaração da criança, que você viu há pouco. Aí tem a nossa parte de música, e tentamos escolher músicas que vão revisar as verdades que nós estamos ensinando. O terceiro momento, cada um é mais ou menos 25 minutos, porque tem o momento de transição de uma sala para outra, no nosso caso.
chama-se revisão e retenção. Através de jogos e brincadeiras e atividades, revisamos todas as lições anteriores. A gente revisa da semana anterior e umas 2 perguntas de umas 3 semanas anteriores, e assim nós mantemos fresquinho. Quem é pedagogo sabe que às vezes em 1 minuto você faz voltar toda aquela aula de 3 semanas atrás. A mente é assim que ela funciona, você traz um assunto e volta todo aquele conteúdo. Então nós trabalhamos muito com revisão e retenção, e sempre com curiosidade e participação, porque esses são amigos do aprendizado. Nosso quarto momento na aula são Bíblia e Intelecto. Isso aqui é diferente, é uma série de livros. Tem a foto dos livros. É uma série que Deus nos deu muitos anos atrás, são acho que 11, 12 livros, onde tem conteúdo bíblico, a coisa da Bíblia, pode ser as culturas da Bíblia, pode ser os alimentos da Bíblia, aí outras são simplesmente a vida de Davi, a vida de Samuel. São livrinhos que tem textos, então, e dentro desses textos, então, tem perguntas, em cada página, em cada trechozinho, tem 8 perguntas, que são de lógica, de dedução, analogia, sequenciamento, e uma de gramática. E isso faz o garoto florescer na parte mental. Isso é uma grande falha na nossa educação no norte. Nós não ensinamos lógica. Então nós aproveitamos para ensinar isso na igreja com textos bíblicos. E isso dá algumas vantagens. Dá autonomia de estudos, porque esse programa a criança faz sozinho. E ele levanta a mão se tiver uma pergunta, só fala com o professor. Ali é ele trabalhando naquela sala, na mesa, né? São 30, 40 crianças, mas todos em mesas, e ninguém conversando, só fazendo o estudo. E quando ele termina o livro, ele ganha uma medalha. E quando ele termina o livro, ele também tem direito, no domingo seguinte, no horário do Bíblia e Intelecto, ele tem o direito de ir para a sala crânio. Na sala crânio sempre tem alguma coisa científica ligada à Bíblia. Entendeu? Aí as crianças amam, é um show. Em algum lugar tem um vizinho. Nós vamos colocar agora um vídeo. Essa semana passada eu pedi para filmarem um garoto da igreja chamado Isaías, transitando desde o momento que ele bota o crachá dele, de manhã, até ele terminar o ciclo dos 4 tempos do nosso estudo. Coloca aí o vídeo do Isaías. Aí ele está dizendo o versículo dele. Aí ele está fazendo Bíblia e Intelecto. Formando fila para ir para a próxima matéria.
Muito bem. E nós fazemos isso 4 vezes todo domingo, e sempre temos uma premiação. Premiação é importante. A grande premiação é no final do ano, sempre foi domingo passado, onde nós premiamos as crianças e reconhecemos que já, né, e olha só, a grande premiação do ano é das crianças poder participar no Sonho de Natal, que é o nosso grande espetáculo, né, que a cidade toda conhece, está no calendário da cidade. E nós temos 2.500 crianças todo domingo. E para ser top, você tem que fazer a tarefa, tem que ser assíduo, você tem que fazer você tem que memorizar o versículo de acordo com a idade, 1, 2 ou 5 versículos, e aí você se torna um top kid. Aí nós temos 3 momentos no ano, 3 períodos, e se você tiver essas tarefas, você se torna o top do primeiro período, top do segundo, top do terceiro. E se você tiver 3 tops, antigamente era um top, mas agora com tantas crianças, se você tiver 3 tops, você dá o direito de você participar do Sonho de Natal. Esse é o grande prêmio. E isso tem sido assim, nós temos que premiar crianças. O que nós queremos, nós temos que investir com premiação, com alegria, naquilo que nós queremos fazer acontecer na vida da criança. Então, sempre nós usamos muita premiação, é uma das dicas que eu dou para você, e também na questão da disciplina. Em cada sala nós temos só 3 regras. 3 regras simples. Lembramos a regra quando entramos. Quais são as 3 regras do Bíblia Intelecto? Aí, levantar o braço se quiser falar, fazer sozinho, sem falar, fale só com o professor e falar em voz baixa. Pronto, a gente lembra essas 3 regras e eles todos aderem. Se houver uma violação, há uma punição coerente com aquilo ali, que geralmente então ele tem que sair do lado do amigo dele, ele vai fazer separado numa outra cadeira sozinho, e no outro domingo, adivinha, ele volta e faz caladinho do lado do amigo dele, porque ordem é importante para o aprendizado. Então, no final, eu tenho mais coisas aqui, mas eu vou encerrar aqui. Tem um QR Code aqui, que se você quiser colocar aí no seu celular, e mandar a informação do seu e-mail, em 10 dias, diz o meu pastor Silvestre, que está aqui atrás me ajudando, que ele vai mandar um e-book de toda essa informação e as coisas que não deu tempo aqui de falar, e se você vier nos visitar, você é bem-vindo, só avise, e tem que ser o ideal é entre março e final de outubro, onde está tudo acontecendo, o que nós recebemos de graça, e nós passamos de graça, tá? A nossa igreja é uma igreja generosa na questão de conteúdo. Nós queremos que as crianças do Brasil sejam bem representadas no céu e no mundo. Que Deus abençoe você no seu ministério de crianças. Não é uma maravilha? Espera um pouquinho, David, não é uma maravilha?